As notícias são cada vez mais tristes. Existe a possibilidade do próprio governo da Síria estar usando armas químicas contra os moradores do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já sinalizou que podem ter ataques usando mísseis teleguiados na Síria. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o historiador Augusto Moretti. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo jóia. Bom, é uma situação que já vem há muito tempo ali, Sim. né? Esse massacre, o pessoal tentando fugir da Síria. Tem grupos diversos ali dentro, tem apoio da Rússia e tem agora essa nova informação de ataques químicos. Isso pode acabar trazendo uma nova guerra, mas atingindo mais países pelo contexto histórico? Então, é uma situação bastante complicada que a gente vive agora, porque a gente tem que lembrar que a gente está no 7º ano do conflito na Síria. Né? Tudo começou lá na Primavera Árabe, a partir de 2011, e é um conflito que não consegue se resolver justamente por essa questão que você está colocando, a diversidade de grupos que participam. Então, de um lado, nós temos a Síria, de Bashar al-Assad, o governo que está no poder, e ele tem um apoio de Irã, ele tem um apoio do Iraque, ele tem um apoio da Rússia. Né? Então, toda vez que ele comete alguma atitude, né, se for comprovado que foi ele que fez o ataque químico, nós temos, por exemplo, a Rússia vetando sanções contra a Síria na ONU. Então, nós temos esse problema. E, do outro lado, nós temos grupos, né, lutando contra Bashar al-Assad, apoiados pelos Estados Unidos, pela Arábia Saudita, e que também, né, querem o fim do governo de Bashar al-Assad. E aí o que ocorre? Toda vez que os Estados Unidos tomam uma medida como essa, a Rússia retruca. Né? Então, nesses twitters, né, que o Trump adora passar para a população, ele chamou o Bashar al-Assad agora de animal, né, de fazer esse ataque químico. E agora, recentemente, né, há poucas horas, hoje mesmo, ele postou um Twitter falando que para o Putin, né, se preparar, e para o Bashar al-Assad se preparar, que ele estaria lançando novas bombas, que são novas e inteligentes, né, smart. Exatamente. Justamente devido a essa alta capacidade tecnológica. É assim. É porque o Putin disse que poderia interceptar os mísseis, né? Então, tem toda essa questão. E, recentemente, o Putin ganhou as eleições. E antes das eleições, ele que está no poder desde 2000 também, ele falou que a Rússia tinha desenvolvido um novo sistema militar, um novo sistema bélico, né, mais inteligente do que as outras bombas, né, ficariam obsoletas em relação a isso. A bomba é melhor, né? Exato. Então, é muito complicado historicamente você falar que pode gerar um conflito? Pode. Ok, assim como não, porque essa questão na Síria, essa volatilidade, ela já vem há muito tempo, né, acontecendo. Então, pode acontecer o conflito? Pode. Né, o que ocorre é que o Trump ele não faz ameaças em vão. Ano passado, em abril, nós tivemos um outro ataque químico, então não é algo novo. Os ataques químicos vêm desde 2013 na Síria, ano passado teve. E o Trump falou que responderia a isso, e de fato ele respondeu e lançou 59 mísseis Tomahawks. Se eu não me engano, o valor de cada míssil Tomahawk é de $1 milhão, né, um valor altíssimo, e ele de fato respondeu. Então ele está falando que isso não vai passar em branco, que ele vai responder com fogo, a gente pode esperar que socorra. E o Putin, né, a Rússia, já deixou claro que se isso acontecer, vai ter retaliação. Ainda mais se houver uma invasão, se houver uma intervenção ocidental. E aí, então, a gente pode esperar um conflito. Para o pessoal de casa entender melhor, por que tem esse apoio da Rússia e por que tem essa briga com os Estados Unidos? Assim, é porque, assim, na verdade, uma situação super complexa. Então, quando a gente fala da Síria e o apoio da Rússia, a Rússia ela tem muito interesse nessa região do Oriente Médio por uma questão energética, né, por uma questão de colocação de poder mesmo. Então, quando ela fala que ela é contra essa intervenção ocidental, é que ela não quer perder seu posicionamento lá. Então, a Síria, que ele vem apoiando há muito tempo, era o país mais estável até então para você ter esse apoio. Então, a Rússia apoia a Síria e os Estados Unidos ele vem intervindo na Síria com outro motivo, pelo menos até a entrada do Trump, que é a questão do ISIS, a questão do Estado Islâmico, que é um outro pepino, né, que o pessoal tem que resolver para poder entender a guerra na Síria. Por quê? O Trump vai fazer o primeiro ataque contra o governo Bashar al-Assad, né, ano passado, só que os Estados Unidos já tinha feito ataques em 2014 falando da questão do Estado Islâmico. Então, assim, a rivalidade Estados Unidos e Rússia, como você perguntou, ela já vem de longo prazo, desde a Segunda Guerra Mundial por causa da Guerra Fria. Então, já existe essa rivalidade. O Putin, né, que não é um homem de muitas brincadeiras, a gente vê pelas atitudes dele que ele faz no próprio Oriente Médio e na Rússia, e o Trump também não mede muito suas atitudes. Né? Quando ele fala que vai fazer, ele vai fazer. E essa disputa já vem a longo prazo, e a gente pode esperar, assim, aí um problema maior. Uma outra coisa importante de dizer é o seguinte, que as armas químicas é como se fosse considerado uma antiética de guerra, é isso? Isso. As guerras elas têm um tratado legal, existem convenções de guerra, onde existem algumas leis que você deve obedecer. Então é proibido o ataque biológico, o ataque químico, desde os primeiros, lá atrás, no início do século XX, porque percebeu quão prejudicial é esse tipo de ataque à sociedade. Porque geralmente quem sofre com os ataques químicos? A população civil. E é exatamente o que aconteceu nesse ataque de sábado agora, né? E os relatos das pessoas espumando, né? Por causa do que é um ataque com um gás que atinge o sistema nervoso, né? Então, quem sofre é a população civil. Por isso, essa regra de você deixar claro
o não ataque químico. Mas a Síria não faz parte, né, dessa comissão contra as armas biológicas e armas químicas. Então está sempre tendo investigação lá e a ONU não consegue fazer nada porque a Rússia sempre veta, e quando não a Rússia, a China, que também é um aliado armamentício do Bashar al-Assad. Quer dizer, ideal não, mas ideal seria não ter guerra, né? Sim, mas perfeito. vamos colocar assim que, em princípio, nenhum país, nenhum lugar que tivesse guerra poderia usar essas Sim, em armas, princípio sim. né? Uhum. E quando se fala em usar essas armas, quando estão usando essas armas, alguém, em princípio, teria que intervir, é isso? Perfeito. A ONU deveria tomar uma medida. Né? Quando foi criado o Conselho de Segurança da ONU, ela foi criada justamente com essa ideia, né, de impedir esse tipo de atitude para poder regular, para poder manter a paz. Só que, na minha opinião, é difícil você ver a ONU conseguir controlar isso, porque quando os países eles querem fazer alguma coisa, eles tomam suas medidas e depois esperam pelas sanções ou deixam que os seus aliados bloqueiem essas sanções na ONU. Então, fica complicado, né, você manter a paz nesse sentido, já que você tem grupos, né, adversários aí, impedindo essa ação da ONU. Bom, o pessoal em casa deve estar perguntando, então, por que a ONU não manda tropas para lá e resolve isso? Justamente porque a Rússia ela não permite. Né? Então, ela tem o direito de veto. Então, existe um Conselho de Segurança e alguns países então participam desse Conselho de Segurança e, por exemplo, Rússia, China, Estados Unidos, para falar alguns, eles têm o direito de vetar uma medida. Então, por exemplo, vota-se uma sanção contra a guerra na Síria, vamos fazer uma intervenção militar com as tropas da ONU. Se a Rússia falar não tem intervenção. Não pode. Se a China falar não, também não tem intervenção, porque eles têm o direito ao veto. E aí fica nessa disputa de sempre. A gente tem visto que alguns ataques, até há meses atrás, deixaram de ser feitos em locais onde tinham soldados ou militantes, estavam sendo feitos em escolas, em hospitais. Ou seja, é uma forma literalmente de chamar a atenção ou de tipo, perdeu-se qualquer noção e vamos matar todo mundo? Porque aí você chama a atenção internacional para o conflito, né? Eu me lembro uma vez que eu vi uma entrevista de um general de Israel. Israel também está envolvido na guerra da Síria, porque Israel não quer que o Irã coloque bases na Síria e são aliados do Bashar al-Assad, então ela também se envolve no conflito. Ele dizendo o seguinte: eu não atinjo civis no meu conflito com a Palestina, mas quando os palestinos jogam uma bomba nas minhas escolas, nos meus bairros, eu vou revidar da mesma forma, porque é o meu dever fazer isso. Então é aquela história, né? O toma lá da cá. Então, se você faz, eu vou fazer contra você. E aí você perde esses princípios mesmo num conflito, né? Nós tentamos, quando eu digo nós, a sociedade, né, impor esses limites para a guerra, mas a gente sabe que num conflito é complicadíssimo, né? O que as pessoas querem é manter o seu poder, é manter o seu pensamento e impor aos outros aquilo que ela quer. E aí ela não tem limite para isso. E ali não tem muito jeito de ser resolvido, né? Muita gente brigando pelo poder. Muita gente. É uma situação muito complexa, até não se tem uma perspectiva para isso. O Putin acabou de ganhar as eleições. Ele está desde 2000 no poder. Então, esse posicionamento ele não vai abandonar. O Bashar al-Assad, com esse ataque químico, ele está representando um avanço seu na guerra da Síria. Né? Então, ele conseguiu mais um reduto próximo a Damasco ali. Né? Então, foi uma grande vitória para ele hoje. O ISIS, o Putin falou que tinha sido exterminado da Síria no final de 2017, apesar de ocorrer alguns combatentes, mas ainda tem o interesse dos Estados Unidos, ainda tem Israel lutando contra o Irã naquela região. Então são muitos grupos envolvidos com seus próprios interesses e dificilmente eu vejo uma resolução a curto prazo. Ainda mais que a ONU não consegue fazer nada. E é por isso que a gente vê o desespero de tantas famílias, né, tentando fugir, buscando refúgio em outros pontos da Europa. Alguns vêm até para o Brasil, né? Perfeito. Se nós formos ver o saldo da Guerra da Síria, são 7 anos de conflito. A revolta armada começou em março de 2011. Nós estamos em abril de 2018, então calcula-se entre 370 a 450 mil mortos na Guerra da Síria e de 6 milhões de refugiados. Isso sem falar dos 7 milhões de pessoas que estão desabrigadas na Síria. Porque como esse conflito existe em diversas vertentes, né, não existe um grupo fixo contra outro, são vários grupos lutando, então isso parte muito para o civil. Não existe local para você fazer uma guerra. Então você atinge em todo mundo. E aí aparece aquelas cenas chocantes, como do ano passado do menininho, né, que o prédio caiu por causa da bomba, ele todo ensanguentado. A população civil sofre frequentemente com isso. E assim, muita gente ali não consegue sair, né? Não. Acaba ficando meio que presa, até porque por passar por algumas fronteiras tem problemas também. Exato, e nós temos surgindo na nossa sociedade um movimento xenofóbico muito grande, né? Quando digo sociedade no mundo, assim. Por exemplo, foi reeleito agora, se não me engano, eu esqueci agora o país, mas um presidente que é xenofóbico, né? E ele tem esse discurso, eu não lembro agora se é da Hungria,
E ele tem esse discurso e ele ganhou novamente. Né? E você vê na sociedade, por exemplo, o Trump. O Trump tem um discurso desse de você manter fora os imigrantes. E essas pessoas que estão passando por dificuldades extremas, elas não têm para onde fugir. Né? O Brasil é um grande refúgio da Síria, né? Assim como é de venezuelanos, assim como é de haitianos, para tentar ajudar essas pessoas. Porque a verdade é que nem o refugiado quer ser refugiado. Exatamente. Né? Ele não está imigrando. É diferente de um brasileiro que sai daqui e vai para a Europa trabalhar. Ele sai de lá porque ele não tem condição de viver. Imagina a economia da Síria depois de 7 anos de guerra. As indústrias já faliram. Então, está quebrado. Eles são obrigados a sair de lá. Pelo andar da carruagem, se a gente pode chamar assim, dá para se dizer que daqui a um tempo, não sei quanto tempo, mas meio que o país meio que acabe, é isso ou não? Então, é porque entra muito dinheiro no conflito, né? Então, a gente vai ter que esperar a resolução. Assim, com certeza o país já está numa crise econômica muito grande. Tanto é que o que mantém a guerra, o Bashar al-Assad, são os outros países que injetam dinheiro violento nele. E os Estados Unidos também, os outros países também, né? Apoiam os movimentos rebeldes, colocam muito dinheiro lá. Mas com certeza, o país vai demorar muitos anos para se recuperar. Apesar que, como a Síria é um local onde tem uma fonte energética muito grande, então entra muito dinheiro. Se tiver um governo posterior honesto, né, se é possível isso hoje na cidade, e queira levantar a Síria, talvez ele consiga fazer isso num prazo aí de alguns anos, mas vai demorar bastante tempo, porque a sociedade realmente, as cidades estão destruídas, é algo bastante complexo. Infelizmente, a gente só consegue assistir isso por enquanto. Infelizmente. Né? Obrigada, viu, pelos Eu que agradeço. esclarecimentos.